Boa noite, professores, boa noite, professoras. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A gente vai dar início ao nosso encontro. Estamos aqui no bastidor bastante ansiosos para ouvir, para trocar com a professora Sônia Miranda, a quem agradecemos pela presença. Professora, muito obrigada por disponibilizar o tempo, né, estando aqui conosco. E eu vou, então, apresentá-la. Professora, fique totalmente à vontade para depois complementar, trazer mais informações sobre a sua trajetória. E pelo que eu pude olhar, né, professora, no resumo lá do currículo Lattes, você possui graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e o pós-doc pela Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é professora titular aposentada da Faculdade de Educação também da Federal de Juiz de Fora e atua no programa de pós-graduação em Educação. Então, professora, seja bem-vinda, estamos aqui para aprender com você hoje. Tá ótimo, Marcela, muito obrigada pela apresentação, né? Boa noite, né? Acho que já estamos numa fase da noite. Obrigada, né, Marcela, mais uma vez pelo seu convite. Acho que o Marcos, né, está com uma instabilidade na conexão dele, mas boa noite, Marcos, né? Boa noite. Aqui presente. Voltou. Boa noite, né? É bom te reencontrar nesse contexto. Boa noite a todos e todas que estão aqui fazendo companhia com a gente nesse espaço que é tão bacana, tão potente, né? É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e eu espero, basicamente, corresponder à confiança desse convite, né? Acho, né, começo dizendo que esse evento do laboratório da Universidade do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, né, onde eu achava que a Marcela estava, viu? Marcela podia jurar que você estava lá na universidade, né? Mas, enfim, eu acho que vocês, como um coletivo que estão tocando adiante esse projeto do laboratório, estão batendo um bolão com esse movimento de impulsionar o debate e a reflexão em torno do ensino de história, trazendo para cá pessoas que pesquisam e refletem esse objeto de uma maneira específica. E com isso, eu acho que vocês estão conseguindo produzir um rico e inédito, né, processo de formação continuada novo para todos nós, né, em bate-papos abertos, potentes, e que, ao mesmo tempo, vem com essa suavidade, né, e que também nos ajuda a suavizar nesse contexto de pandemia, né? Então, esse é o primeiro elemento, então, que eu destacaria, já entrando no fluxo da nossa conversa. O ensino de história, além de envolver o ofício cotidiano de milhares de pessoas, de muitos de nós que estamos aqui reunidos agora, ele é também objeto de pesquisa lícito, válido, necessário e importante. Curiosamente, é importante enfatizar isso, né? Porque durante muitos anos, para nós, foi um desafio fazer muitos de nossos colegas acadêmicos compreenderem que pesquisar o ensino de história era diferente de pesquisar aquela área de ensino estrito sensu, né? E entender, assim, o ensino de história como um objeto singular de pesquisa coloca para nós o movimento e a singularidade criativa e criadora da sala de aula, as práticas escolares, os saberes e as políticas. E isso, né, compreender o ensino de história no meio dessa tríade de saberes, políticas e práticas é alguma coisa que eu acho que enriquece a todos nós e todas nós que nos aventuramos nesse território, né? Quando a Marcela me convidou, ela me perguntou sobre o que, né, ela me fez a proposta de eu propor, né, apresentar um título, pensarmos sobre o que a gente iria falar, e eu dei algumas alternativas para ela, e ela me falou assim, não, então eu prefiro que a gente aborde o tema da cidade, né, porque eu tinha dado para ela várias alternativas, dentre algumas que já estavam, inclusive, colocadas no espectro dessa programação tão vasta que vocês têm feito, né?
E aí, quando ela falou, não, vamos pelo viés da sensibilidade urbana, da educação dessa sensibilidade urbana, e aí eu comecei a pensar sobre essa organização, eu me dei conta de que, na verdade, todos os meus processos de pesquisa substantivos, e aí aqui eu vou deixar de lado o meu mestrado na UF, mas eu poderia tranquilamente inseri-lo também, porque ali talvez tenha nascido um grande eixo de preocupação e de envolvimento da minha própria vida pessoal com esse universo do urbano, né? Mas eu diria que nas últimas, vamos colocar assim, nas últimas 2 décadas, os meus processos de pesquisa foram atravessados por movimentos de vida na cidade, né? E aí, antes da gente passar para frente, eu já eu achei interessante selecionar algumas coisas que eu acho que podem ficar no âmbito de quem estiver querendo pensar mais, pesquisar mais, né? Então, esse livro sobre o signo da memória, que nasce da minha tese de doutorado, ele em si já coloca a centralidade do tema da cultura urbana, né? Aqui, o que me preocupava? Me preocupava compreender como que os diferentes cenários e as diferentes configurações urbanas, especialmente no tocante à relação com a memória, atravessavam as práticas pedagógicas na escola e afetavam os saberes dos professores, né? Desse movimento, um movimento seguinte, já derivado do meu processo de pós-doutoramento, nasce esse livro em parceria com a professora Lana Siman, né, que é um livro que eu considero muito importante na minha trajetória, e em torno dele, certamente, eu fiz as principais ancoragens do que eu vou falar hoje, né, que é o Cidade, Memória e Educação, que é uma coletânea, tem textos, obviamente, meus, da professora Lana, mas tem textos, né, de várias pessoas que estavam pesquisando essa problemática e que, sem dúvida, trazem para nós um panorama, né, mais amplo sobre como compreender essa problemática. Mais recentemente, eu destacaria 2 outros movimentos. Um outro também com a professora Lana, também uma coletânea, mas que traz a cidade já mais focalizada em torno da problemática do patrimônio, e mais recentemente ainda aí o último, né, meu último movimento em torno dessa problemática, que é o Cidade para Professores, que é um livro que integra, né, na verdade, uma caixa didática chamada Cidade para Professores. Eu não estou me dando muito bem com esse trem aqui, mas acho que deu para ver, né? Enfim, eu quis localizar com que ferramentas eu fui me acertando, né? E que são ferramentas que me atravessaram ao longo da vida, para pensar, então, como que a gente pode se deslizar nesse tempo breve de conversa que a gente vai ter aqui nessa noite, sobre essa problemática da educação da sensibilidade no urbano, né? Eu sempre gosto de pensar um ponto de partida conceitual, né? Provavelmente todos nós e todas nós que estamos aqui reunidas, estamos aqui porque somos profissionais que nos encontramos com essa delicada tarefa de educar para a compreensão das sociedades no tempo, com toda a complexidade que isso envolve, né? A gente sabe de antemão que o tempo é, dentre as esferas da cultura, uma das mais abstratas e talvez a mais intangível, né? O Norbert Elias, ele já nos alerta no seu clássico sobre o tempo, que é uma parte de uma obra maior, né, que é composta pelo processo civilizador. Ele nos alerta para o fato de que a criança, quando nasce, ela nasce numa cultura do tempo já posta, e ela tem a dificílima tarefa de, ao longo da sua vida, capturar essa cultura do tempo em toda a sua abstração.
E por que a gente fala de abstração? Porque nenhum de nós consegue pegar o tempo, a gente não consegue segurar o tempo, a gente não pode dar uma voltinha em outro tempo, né? Muitos de nós aqui brincamos com a ideia, nossa, que bom seria se a gente pudesse riscar o ano de 2020 do mapa, né? Quer dizer, não podemos suspender esse tempo, embora ele apareça para nós nessa experiência de pandemia como uma experiência de suspensão, né? Como a gente não pode entrar num outro tempo, a gente o revisita através de várias mediações, de vários movimentos que levam a gente a interpretar e a aprender aquilo que já foi um dia, mas que não é mais, né? E esse ponto de partida é interessante para a gente pensar, então, como é que a cidade fica nisso, né? Eu sempre gosto de pensar na ideia de que, se a família, na sua condição narrativa e de compartilhamento de experiências geracionais, significa para a criança um primeiro marco de acesso a essa ideia de que alguma coisa já foi diferente, né? Quer dizer, com a família, a criança percebe, por exemplo, que no tempo da avó, as crianças não tinham celular, e que no tempo da avó, as crianças trabalhavam exaustivamente, ou que no tempo do avô e do bisavô, as comidas eram diferentes, né? Que podia não ter geladeira, que podia não ter televisão. Ao mesmo tempo, ela percebe, conversando com a mãe, que quando a mãe era criança, os materiais que se usavam para limpar a casa eram diferentes, né? Então, se na família a criança percebe, no âmbito das suas redes de sociabilidade, pela primeira vez, essa compreensão de que algo já foi diferente do que é hoje, né? Com a cidade, eu diria que a cidade se coloca, então, como o marco seguinte, sequencial desse acesso. Ou melhor, o primeiro marco que, na passagem, no limiar de passagem entre esse espectro da casa e do universo da vida privada e o espaço público, né? A criança e o jovem se colocam diante do outro, né? Todos nós aqui, de alguma maneira, tivemos na nossa experiência de sociabilidade e educativa, na relação com a própria família, a compreensão em algum momento de que você vê o outro, começa a enxergar elementos da alteridade na relação com a cidade, né? É na relação com a cidade que você se dá conta de que há espaços diferentes, há casas diferentes. É na relação com a cidade que alguém te ensina, não passa por aquela rua, porque aquela rua é perigosa. Não vai naquele bairro, porque aquele bairro não é um bairro muito bom. Ou aquele bairro é um bairro nobre. Ou aquele outro bairro é um bairro que tem características X ou Y. Ou seja, na relação com esse deslocamento pela cidade, mediado pelas redes de sociabilidade, que a criança e o jovem vão aprendendo sobre o outro, sobre os lugares de perigo, sobre os lugares indesejáveis, sobre os lugares de prazer, sobre os lugares de trabalho, sobre os lugares de encontro, né? Então, a partir desse caminho que eu pretendo me deslocar aqui hoje nessa conversa, pensando junto com um texto clássico do Philippe Mérier, né, o que significa a potencialidade de se educar com, na e pela cidade. Né? O Philippe Mérier, ele leva a gente a pensar nessa tríade, né? É preciso educar com, é preciso educar na cidade, é preciso educar pela cidade e é preciso educar pela razão da própria existência da cidade, né? Então, vamos lá. Eu separei 3 movimentos, 3 eixos para a gente conversar, né? Para a gente levantar essa bola para pensar.
eu só vou dizer para vocês o seguinte: quem estiver me assistindo, não fica achando que eu sou uma maluca, porque assim, eu tenho um probleminha, gente. Eu não consigo ficar acompanhando os comentários ao mesmo tempo em que eu me organizo, viu? Então, depois, quando eu acabar de falar, eu corro rapidinho lá e recupero tudo. Mas desculpem se eu Sem problema, se eu for meio Antônia. desajeitada, viu? E não conseguir comentar alguém no momento em que essas pessoas estão falando. Já vi que tem várias pessoas queridas, amigos, né? Ex-alunos que estão aí circulando. Karina, Flávia Caymmi, muito bacana. Depois eu vou ver tudo e aí no final a gente conversa, tá? Então vamos lá. Meu movimento para essa conversa, eu selecionei 3 eixos. O primeiro eixo é um eixo fatal e é o eixo mais pulsante para todos nós hoje. Em que momento que a gente se encontra nessa live para falar de cidade e de educação das sensibilidades com, na e pela cidade? Num momento de falta da cidade, ou no momento de interrupção drástica da nossa existência com a cidade. Se você navega pelas redes sociais, né? Se você assiste o movimento das pessoas se manifestando em relação a essa pandemia, boa parte dos meus amigos, por exemplo, lógico, eles estão falando da falta que faz o encontro com os amigos, mas da falta que faz o encontro com os amigos no espaço da cidade, né? Nós lidamos com um tempo no qual a experiência com a cidade deriva de uma longa trajetória que o Paul Bairoch, ele tem um clássico que vai chamar de Jericó a México, né? É um belíssimo livro e ele vai mostrar a trajetória da cidade no mundo e ele vai falar de um cenário de irreversibilidade histórica a partir do século XIX, né? Até o século XVII, XVIII, o mundo era rural, e o rural se encontrava com o urbano em diferentes formas, mas sempre sob a hegemonia do rural. A partir do século XIX, a gente tem uma reversão, uma situação em que o urbano passa a se sobrepor sob o ponto de vista demográfico, sob o ponto de vista econômico, mas especialmente sob o ponto de vista cultural ao rural. Autores que se dedicam ao esquadrinhamento teórico da modernidade capitalista, como, por exemplo, o Walter Benjamin, em toda a sua obra, eles vão se dedicar a compreender exatamente os modos pelos quais a vida urbana passa a articular o universo do vivido em hábitos, gestos, em cronossistemas, em sociabilidades, em práticas de consumo, que é exatamente onde reside a profundidade cultural e histórica desse novo modo de vida que conforma todos nós. E, de repente, com a pandemia, de uma hora para outra, a gente se viu sequestrado em relação à integralidade dessa experiência. E todos nós estamos profundamente afetados por isso. Nós estamos sentindo falta dos lugares da cidade, nós temos o desejo de, quando a vida voltar ao normal, vamos nos deslocar por tais e tais lugares da cidade, e, infelizmente, nós sabemos que nós lidaremos com o normal, sobre o qual a gente não tem certeza ainda, não tem a noção exata do que ele representará. Nós sabemos que esse novo normal que virá depois da pandemia deixará marcas no espaço urbano, especialmente marcas de dissolução de um antigo normal, por exemplo. Nós não sabemos ainda com clareza o que vai ter sobrevivido na cidade da crise econômica que nos assola. Então, seguramente, nós vamos ter tristes surpresas que vão afetar profundamente os nossos elos com a cidade, né? Ontem eu tive que sair para ir pegar um dinheiro no banco, porque eu estava sem dinheiro. E aí eu me dei conta, por exemplo, que um dos bares mais tradicionais do bairro onde eu moro, na cidade de Juiz de Fora, ele fechou, acabou, né? Então eu olhei para minha filha e falei assim, o bar do Chinelato acabou, né? E é isso, quer dizer, a gente vai se dar conta ainda de que muito
ocorrerá nesse movimento do pós-pandemia e que nos coloca, nos afeta profundamente nessa relação com a cidade. Em segundo lugar, nós estamos num momento, para falar de cidade, de recrudescimento de intolerâncias de todos os tipos, para as quais a cidade é sempre palco, é sempre cenário, quando não é tema, né? Há algum tempo, passando aqui pelo bairro onde eu moro, tinha uma cena que me chocou, eu fiquei muito afetada, porque eu fui levar minha filha na universidade, e quando eu voltei, esse deslocamento entre a minha casa e a universidade é muito rápido. Eu moro a mais ou menos em 5 minutos da universidade. Quando eu passei, havia numa esquina uma oferenda produzida por alguém, evidentemente devoto de alguma religião de matriz africana. Era uma oferenda com pratos de comida, garrafas, copos, quer dizer, um banquete que eu não tenho ferramentas de leitura dele, do que ele significa, mas provavelmente ele fazia sentido para quem o colocou ali. E ele não produzia mal para ninguém, ele estava ali num cantinho, numa esquina de passagem, né? Em 5 minutos entre o ir e o voltar, alguém foi lá e passou com um carro por cima e destruiu aquele cenário em milhares de pedaços, numa evidente demonstração de um ódio estrutural em relação ao significado daquilo, né? Então, quando a gente fala da cidade, a cidade é palco, ela é cena de manifestações dessa ordem de todo o tempo todo. E depende da gente saber olhá-las e como olhá-las. Depende de nós olhar para uma pichação em um muro como registro e um grito de exclusão de alguém que gostaria de estar incluído, ou como manifestação de uma bandidagem a ser criminalizada. E faz toda a diferença o modo como a gente estabelece o ângulo com o qual a gente vai organizar o nosso olhar para essas manifestações. A gente poderia dar inúmeros exemplos, né, dessas situações em que a cidade é palco dessas intolerâncias e dessas radicais, né, desse radical recrudescimento e violência entre sujeitos outros, entre alteridade na cidade, né? A gente poderia falar desde as favelas no Rio de Janeiro e os bairros de elite que leva ao alto poder de letalidade de nossas crianças, né? E os jovens negros e pobres, até os muros contemporâneos associados a essa segregação urbana dos novos condomínios, né? Que nos atingem voluntariamente e silenciosamente todos os dias. Mas essa semana me pareceu visceralmente forte. Quem não viu, vale a pena buscar a história do baobá da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, né? É uma história que, quando eu li, aquilo me afetou profundamente, né? Um baobá, na Ilha de Paquetá já existe um baobá, pessoas, moradores, plantaram um outro, e esse outro amanheceu destruída num evidente movimento de intolerância, mas que, ao mesmo tempo, ressurge, renasce como fênix, né? Como um ícone de união e esperança das pessoas que estão ali tentando cuidar daquela árvore para tentar fazer com que ela reviva, né? Muito bem, nosso segundo movimento, por que tematizar a cidade? Quer dizer, nesse primeiro movimento em que eu coloco em que momento que a gente fala da cidade, nós já estamos estabelecendo alguns porquês, né? Mas eu acho interessante a gente parar de uma maneira mais sistêmica para pensar por que tematizar a cidade na experiência da escola, né? Em primeiro lugar, porque eu acho que é no banal e residual do cotidiano que se instala a nossa principal capacidade de olhar, de inferir, de interpretar e de fazer perguntas no ato da vida, né? No caso da cidade, a gente está falando de um banal que nos interpela tanto pelo excesso quanto pela ausência, né? E é por isso que a cidade hoje nos convoca tanto, a pandemia nos convoca tanto
a pensar em cidade, né? Eu gostaria de trazer aqui 2 exemplos de 2 cenários em torno dos quais eu vou me deslocar por eles, né? E eu vou voltar a eles em algumas situações ao longo da minha fala. Quando eu fui para Barcelona fazer o pós-doutorado, eu cheguei em Barcelona no dia seguinte eu saí para, enfim, fui comprar alguma coisa e passei numa praça perto da casa onde eu morava, e ali eu vi a primeira cena escolar da cidade de Barcelona, que nunca vai me sair da cabeça, né? É uma cena de primeiro momento que eu vivi naquela cidade. E era uma cena, para mim, foi estarrecedor ver aquilo. Uma professora com crianças de maternalzinho, bebês de 2 anos de idade. Ela tinha 15 crianças sozinhas, eu contei, eram 15 bebês, e aquela professora estava sozinha com aqueles 15 bebês. E sabe o que aconteceu? Nada. Ela pôs uma cordinha, as crianças punham a mãozinha naquela cordinha e ela ia puxando aqueles patinhos. E a aula se dava ali. A relação de aconchego e intimidade com a escola estava estabelecida a partir dali. E desde então eu passei a prestar atenção naquela cidade, no tanto que a cidade era palco da experiência escolar, no tanto que as escolas ocupavam literalmente a cidade e todos os espaços da cidade. Os espaços culturais, os espaços verdes, os mercados, os supermercados, as feiras, né? E aquilo como uma atitude comum, né? De repente estava dentro de um mercado, entra aquele bando de crianças com uma professora e as crianças começavam a fazer perguntas para o vendedor e o vendedor parava para perguntar tranquilamente, para responder tranquilamente aquelas perguntas das crianças, né? Da mesma maneira que eu sempre me lembro, eu tenho inúmeras lembranças na minha cabeça de situações em que eu, na universidade, saindo com os meus alunos pela cidade, nos bairros, no bairro anexo à Universidade Federal de Juiz de Fora, todas as vezes que eu saía com os alunos para algum movimento, tinha a mesma pergunta sempre. Juntava um bando de gente e o que está acontecendo aqui? E aí a gente respondia uma aula. Uma aula? Como assim uma aula? Né? Que professora mais, né, desorientada é essa de dar uma aula no meio da cidade? Né? Então, por aí a gente já tem um elemento que envolve uma relação que está posta para nós de estranhamento, distanciamento e falta, né, de mergulho na cidade como objeto de reflexão. Eu gostaria de lembrar uma segunda situação em que eu também nunca vou me esquecer na minha experiência da universidade, quando eu começar a tentar trazer o urbano para o processo de formação, eu pedi a uma turma que fosse à cidade e fizesse escolhas da cidade para fotografar aspectos do tempo na cidade. E um dos grupos escolheu fotografar as estátuas da cidade que foram apresentadas para a turma sob o argumento de que elas estavam depredadas e que a população não sabia dar valor ao patrimônio. E aquele grupo vai apresentando aquele trabalho e, num determinado momento, arranca gargalhadas da turma ao contar sobre um mendigo que dormia em uma das estátuas e ele queria fotografar, ele aparece como um flash num cantinho de uma das fotos, e ele queria entrar na foto porque, na verdade, ele queria dizer para aqueles alunos o que ele sabia sobre aquela estátua, né? E quando essa situação é apresentada na sala de aula, aquilo arranca um mar de gargalhadas da turma. E eu gosto sempre de contar essa história dizendo que aquela gargalhada foi a gargalhada mais devastadora que eu vivi na minha vida. Eu me encontrava diante de um grupo de jovens professores que não tinha escuta para um outro,
que, no seu julgamento, era um ser desprezível, né? Então, nesse sentido, é que a gente entra no terceiro movimento, né? Por que pensar na cidade para educar sensibilidades, né? O que será que eu preciso, então, num longo processo educativo, produzir como sensibilidades para esse sujeito que tem a tarefa de educar um outro, né? Em primeiro lugar, eu gosto sempre de pensar na ideia de que a cidade ela é, por si, uma questão socialmente viva, né? O Alain Le Kardec, que é o teórico que vai organizar essa conceituação de noções, né, da noção de questão socialmente viva, ele responde de uma maneira muito interessante isso. Ele vai dizer, olha, uma questão socialmente viva é uma questão aberta, em trânsito, que não foi resolvida nem pela ciência, nem pela sociedade, né? E por que é importante a gente pensar? Porque ao ir para a cidade, o aluno vai ter diante de si não questões de química, de física, de matemática, de geografia ou de história. Ele vai ter diante de si questões de sociedade, questões vivas, problemas do mundo, né? Em segundo lugar, a cidade potencializa a emergência de uma consciência sobre o tempo presente. A cidade é um palimpsesto, a noção de palimpsesto ela é uma noção muito bonita, né? Os palimpsestos eram pergaminhos, né? Que na Idade Média, eles eram, para algo ser escrito, eles precisavam apagar o que ficava... o que tinha sido escrito antes, porque não havia papel suficiente, né? E nesse apagar, algo ficava dos rastros de um tempo anterior, né? E isso é bacana pensar, porque a cidade apresenta, então, para nós, uma condição de consciência em torno da tomada, a consciência em torno do tempo alargada. Por quê? Porque é totalmente diferente do tempo que muitas vezes se apresenta na experiência de escolarização. Não é um tempo em linha, não é um tempo em seta, mas é um tempo em fragmentos, em camadas, em interrupções, né? E, portanto, ele é um espaço aberto à imaginação e à ação, né? Ele é um instrumento para a compreensão de continuidade e descontinuidades históricas, né? Ela é uma testemunha material da presença simultânea de diferentes presentes. Se eu consigo fazer com que o meu jovem compreenda que há na cidade, então, diferentes presentes, há o presente do prédio, né, conectado na alta tecnologia, mas há o presente simultâneo do pequeno agricultor que convive naquele mesmo espaço da cidade, eu consigo também fazer com que esse aluno compreenda que no passado também havia passados simultâneos, né? Havia diferentes passados. Portanto, a cidade ela é um espaço vital para essa emergência da consciência sobre a mudança no tempo, né? Ao mesmo tempo, ela ativa um sentido básico de orientação no tempo, porque ela permite a gente compreender que é no tempo da cidade que as pessoas comem, dormem, adoecem, sofrem, amam, constroem a vida, trabalham, e aí a gente consegue entender e consegue também fazer o nosso jovem compreender que as pessoas no tempo não são categorias analíticas, são pessoas humanas, né? E quando eu falo do tempo, eu falo de pessoas humanas no tempo. Então, eu não posso falar simplesmente de um camponês na Idade Média. Eu tenho que levar o aluno a compreender que ali havia pessoas que, com algumas semelhanças e com algumas diferenças em relação a nós, passavam pelos mesmos dramas do existir, né? Claro que cada um atravessado pelas suas historicidades particulares. Mas a cidade, então, ela é o território real que permite a visibilidade disso, né?
Além disso, a cidade ela é um território, ela é um espaço de participação em torno do qual as pessoas se tornam, consciente ou inconscientemente, usuárias de serviços públicos ou consumidoras de produtos, né? Então, quando eu me coloco na cidade, eu me coloco também como um agente na cidade, como um sujeito que usa o transporte público, que precisa das ruas, que precisa das calçadas, né? E que consome coisas, produtos da própria cidade ou de outras cidades, né? Além disso, a cidade ela é uma possibilidade, né? Na experiência de escolarização, ela representa uma possibilidade de observação dos procedimentos de monumentalização que são próprios das operações de memória, né? E isso é um dado fundamental para a capacidade da gente levar o nosso aluno a aprender a historiar. Ele precisa aprender que se há, por um lado, aquilo que é preservado em escolhas no presente, quanto ao que se lembra e ao que se guarda, há também aquilo que é descartado, né? E, portanto, a própria operação da memória, ela é atravessada por decisões num determinado presente, né? Recentemente, a cidade de Juiz de Fora viveu a destruição de 2 quarteirões inteiros do que era a última grande remanescente de uma vila operária na cidade. E foi um quadro muito marcante. Eu, particularmente, fotografei todo o processo de demolição. Eu ia lá todos os dias para fotografar. Fui antes, quando ainda aquilo estava embargado no movimento de demolição, e fui depois, né? E aquele processo foi um processo muito violento, muito cruel. Por quê? Porque se construiu mediaticamente toda uma campanha indicando que naquele lugar era uma região de craqueiros. Portanto, se era uma região de craqueiros, qual era a melhor forma de acabar com aquele lugar? Acabando com o lugar, demolindo as casas, né? E algumas pessoas que moravam ali, elas resistiram. Elas resistiram até quando elas puderam resistir. E elas resistiram de uma maneira profundamente sensível, profundamente capaz de nos afetar enquanto humanos. Elas resistiram cuidando das suas casas, né? Então, eu me lembro muito bem de uma das casas que foi a mais marcante de todas, em que as pessoas que moravam ali, elas punham enfeites feitos de lixo na janela, plantas na entrada, paninhos na janela, quer dizer, tinha um cuidado estético com a apresentação daquele espaço, né? E a coisa mais marcante que se dispôs para mim no momento em que aquilo tudo foi demolido e que veio abaixo, foi ver aquela casa. Aquela casa não foi simplesmente demolida. Os objetos daquela casa, a porta daquela casa, foram demolidos e incendiados, né? Então, veja que também no processo de monumentalização, a gente fala da relação com as próprias intolerâncias, né? Porque, veja, foi muito simbólico, não bastou demolir, era preciso demolir e botar fogo naqueles signos de humanidade que estavam ali, né? Então, na verdade, tudo isso vai colocando para nós a força ética e conceitual, metodológica da cidade, com os seus múltiplos elementos simbólicos, como um texto que é dado a ler, né? Um espaço privilegiadíssimo na constituição de um trabalho de educação do olhar, um trabalho longevo de educação do olhar. Ler a cidade significa levar a criança e o jovem a ler os seus códigos, a estabelecer relações entre as linguagens, a perceber os enunciados, a compreender os atores sociais, a comparar lugares, comparar pontos de vista, né? Compreender operações de seleção, né? Isso significa, então, em última análise,
que a experiência de ler a cidade se encontra com a experiência de ativação da capacidade de historiar, ou seja, de ativação da capacidade de fazer com que a operação histórica esteja posta, plasmada no cotidiano das pessoas, levando os jovens e as crianças permanentemente a aprender a fazer perguntas, observar os sujeitos enunciantes, a observar os seus pontos de vista e observar as suas intencionalidades, né? E nesse processo, a cidade pode propiciar a emergência de narrativas plurais por parte dos múltiplos sujeitos viventes, no plural de cidades que existe dentro de cada cidade. Uma cidade nunca é única, uma cidade ela é um plural de muitas cidades. E ao fazer isso, ao conferir visibilidade e protagonismo nos sujeitos que muitas vezes se perdem em meio a essa invisibilidade e essa opacidade da multidão, eu consigo fazer com que o meu estudante, o jovem, a criança, aos poucos consiga compreender que há na cidade muitos outros sujeitos sociais e não só aqueles que estão colocados em torno de determinados projetos canônicos, digamos assim, né? Para encerrar, né, eu situaria, né, eu vou colocar um último item e contar em torno dele 2 episódios. A gente tem como um último grande elemento a ideia de que a cidade, educar com, na e pela cidade, permite a ativação de uma condição de reflexividade sobre projetos de futuro, né? Há um tempo atrás, na pesquisa que enseja aquela caixa que eu mostrei, né, e que está em torno dela que se produz esse livro, a gente se deparou com um conjunto de jovens numa escola da periferia da cidade, numa escola de tempo integral, com um problema. A escola tinha um contraturno e as crianças que estudavam num turno tinham que escolher o que elas iam estudar no contraturno. Elas tinham um cardápio de possibilidades de cursos, né, oficinas à escolha. E uma turma especificamente não queria nada, simplesmente se recusou a escolher qualquer uma das coisas que estavam ofertadas. E uma professora, ao perguntar para aqueles meninos e meninas o que eles queriam, eles foram certeiros, eles queriam conhecer o grafite na cidade. Eles não queriam estudar as coisas previstas na escola, eles queriam sair da cidade. E é daí que nasce, então, né, o projeto que resulta nesse movimento. E o que aconteceu, né? O que foi incrível daquela experiência de caminhar com aqueles jovens, com aquelas crianças, observando a cidade, porque aí é que é o lance mais interessante de todos. Tematizar a cidade na escola não significa convertê-la em conteúdo escolar, significa em promover, propiciar o deslocamento pela cidade numa relação de intencionalidade didática, numa relação de orientação do olhar, né? É completamente diferente eu caminhar pela cidade com perguntas para responder e caminhar pela cidade absorta pelo meu movimento cotidiano, né? Se eu tenho perguntas para responder, o meu olhar vai ser direcionado para algo, né, a se resolver. E o incrível daquela experiência foi, o que foi o mais marcante daquelas crianças? Elas conseguiram se dar conta por si próprias do processo de gentrificação do bairro. E ao perceber a gentrificação do seu próprio bairro, eles passaram a se organizar em torno de conversar sobre futuros válidos para aquele coletivo que se encontrava naquela escola. Então, portanto, a associação entre a intencionalidade didática e os deslocamentos que produzem, né, esse conjunto de relações, né? Muito bem. E aí,
fundamentalmente, né, para a gente encerrar, o que eu diria no frigir dos ovos, né, num conjunto, numa síntese final dessa reflexão. Eu diria que o trabalho educativo com a cidade inclui aquilo que a Lucy Diar, finalizando a obra do Michel de Certeau, convida a gente a pensar sobre o acontecimento singular e irrepetível que institui uma experiência que é indelével para o sujeito epistêmico, né? Numa das minhas experiências como professora na universidade, na disciplina de saber histórico escolar, a certa altura, eu tinha uma aluna muito marcante na minha sala de aula e que, apesar dela ser uma aluna muito marcante e ser muito intensa, ela não conseguia reconhecer que pessoas na condição do lugar de onde ela vinha podiam ser sujeitos protagonistas na explicação da história da cidade. E ali eu decido, então, a certa altura, ir para o bairro dela, fazer uma aula no bairro dela, com sujeitos narradores daquele bairro, quer dizer, pessoas singulares que só elas eram capazes de revelar mudanças na cidade, por exemplo, que nenhum de nós ali naquele espaço tinha condições de acessar. Só que, além disso, tinha naquela turma um jovem que morava num bairro vizinho e que era um aluno quieto e silencioso na sala de aula. E naquele trânsito que a gente estava de caminhar entre dois bairros, esse menino vira para mim e fala assim: professora, eu posso te conduzir pelas quebradas do bairro? E aí eu respondo para ele assim: por favor, faça isso por nós, né? E no universo das quebradas, naquela aula, a gente descobriu com aquele jovem silencioso e apagado de dentro da sala de aula, um universo de códigos e relações nas pichações e nos sinais de grupos parceiros e privados, expressos em mensagens quase invisíveis nos muros, que só conseguem ser vistos quando a gente olha cuidadosamente para eles, né? Olhamos, né, para querer ver e para querer fazer perguntas. Então, aquilo é um acontecimento irrepetível, né? Uma aula que nem que eu queira, eu consigo repetir, né? E que certamente ela reúne um conjunto de movimentos, não é? Que tem a ver com esse grande desafio que envolve a gente compreender que é preciso, acima de tudo, a gente, em primeiro lugar, não temer a cidade, né? Não temer a cidade na sua potência educativa. Acho que é isso, falei para burro mais do que eu devia, e aí eu acho que agora a gente levanta a bola para ver o que né, temos pela frente. Agora sim eu vou conseguir ler todas as mensagens, ver os meus amigos que estão aqui, pessoas queridas que estão aqui, já vi um montão. Sônia, muito obrigada. Falei muito, né, Não, Marcela? sem problema. A gente está aqui para ouvir, para trocar, para aprender, para interagir. O professor Marcos estava com problema de conexão, mas agora acho que está firme. Eu também tive esse problema na terça-feira, na live da professora Daniela e a Beta, enfim, acontece. Mas, Sônia, obrigada, né? Eu fiquei pensando muito numa experiência pessoal. Eu mudei de cidade tem mais ou menos 2 anos e meio, morava no Rio de Janeiro, me mudei para Curitiba, para a cidade de Curitiba, no Paraná, e o quanto que essa relação com a cidade nos desafia, né? Nessa concepção da formação da nossa identidade, né? E como carioca que sou, também me identifiquei uma parte que você trouxe, uma linguagem até bem poética, né? Acho que o tema da sua live, que proposto por você, é trabalhar com essa sensibilidade, é quanto que a cidade deixa algumas marcas na gente, né? Eu lembro lugares que às vezes causam na gente determinado medo, porque já fui assaltada ali naquele lugar, e outras que são memórias. Eu tive com a minha família no lugar tal, então eu tenho um afeto, eu tenho um carinho por aquele espaço. Então, enfim, o quanto que isso está presente, e acho que quando a gente fala em termos de Brasil, a gente tem falado isso aqui nos encontros, nas lives, da valorização dos diferentes sotaques, das diferentes... As pesquisas, né, no ensino de história, nos mais
diferentes locais aqui do nosso Brasil, então valorizar essa especificidade de cada lugar do nosso país. Isso é bem importante, certo? Professor Marcos, não sei se quer trazer algum questionamento, e na sequência eu trago algumas perguntas aqui dos colegas professores. Legal, Marcos? Obrigado, Marcela. Sônia, é um prazer, desculpe, né, essa instabilidade, mas são coisas que fogem, né, à nossa vontade. Mas esse mesmo movimento que Marcela fez, né, de sair para o Rio e ir para Curitiba, eu passei por isso muito recentemente, saindo do Rio e indo conhecer essa cidade que eu conheço mais pela Sônia do que pelos meus círculos, né, pela minha forma ainda de transitar por Juiz de Fora. Então, gostei muito, aprendi ainda mais, né, sobre Juiz de Fora com a Sônia nesse momento, e gostei muito para pensar o ensino de história, como ela vem trazendo aqui para a gente, dimensões de temporalidades fortíssimas, dimensões de sujeito fortíssimas, né, e que nos ajudam a pensar também a questão identitária, né, como a cidade vai nos configurando, né, como sujeitos com determinados processos de identificação, né? Então está sendo bastante rico, né, essa fala da Sônia, porque a gente começa a se perceber sujeito nessa relação com a cidade. Então isso é bastante potente. Então acho que o que não falta, né, são perguntas, né, de colegas interessados nessa dinâmica, que certamente a Sônia vai contribuir bastante com a gente ainda mais. Com certeza. Podemos começar, Sônia? Podemos. Então? Você quer ir tocando o movimento das perguntas, que eu acho que você me ajuda. Ajudo. Então, vamos lá. O professor Diego Gomes, ele trouxe o seguinte questionamento. Poderíamos pensar essa educação da sensibilidade através das aulas de campo nas cidades, né, práticas comuns da cultura escolar, como uma das expressões do que temos chamado hoje de história pública? Então, eu acho que as duas coisas se conectam, embora elas possam não ser necessariamente, às vezes, a mesma coisa, né? É verdade que a história pública, ela tem diante de si a grande tarefa de, digamos, popularizar o saber histórico, né? De trazer o saber histórico para um público amplo, com toda a sua densidade e a sua complexidade, né? Quando, na verdade, eu falo em levar a criança desde o maternal, eu sempre me lembro dos bebês lá de Barcelona, né? E levar o jovem para a cidade, né? E esse grupo desses meninos, por exemplo, da escola pública, que descobriram por si próprios o significado do processo de gentrificação andando metodicamente pela cidade, eu estou falando de algo que ultrapassa o próprio universo da história em si e que passa a afetar a condição de relação com o saber, no sentido geral, né? Por quê? Porque eu volto a insistir na ideia, né? O João Pagés, que foi meu orientador no pós-doc, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? Em plena pandemia, ele sempre dava esse exemplo, e eu acho que ele é um exemplo muito rico da gente pensar a complexidade da cidade. Quando a gente vai para a cidade, né, quando o aluno se vê diante da cidade, ele vê não problemas de história, não são ali problemas de história pública, questões de história pública, nem problemas de geografia, nem problemas de matemática, nem problemas de língua. São questões de sociedade, né? Então, o que eu diria, Diego, né? Perdão, eu me perdi com o registro do nome aqui dele. É Diego, né, Marcela? Isso mesmo, Sônia. Pronto. Exato. Então, Diego, eu diria para você que a gente entra numa esfera de produção de sentidos, de formação de elementos para o olhar, né? Então, eu estou falando num sentido amplo de educação do olhar,
que, na verdade, são fundamentais, sim, para a operação histórica, atravessam, sim, o desafio da história pública, mas que vão além, né? Que estão na tarefa do processo educativo, da construção de sujeitos, né, epistêmicos que precisam aprender, por meio da cidade, a lidar com o saber, mas a lidar com o saber acessando sensibilidades essenciais para conseguir olhar o outro, né? Então, eu diria isso, né, como uma grande questão, né, para a gente seguir com ela pensando, né? Podemos ir para uma outra, Sônia? Podemos. Você quer fazer conjuntos? Porque aí a gente consegue pegar as perguntas e eu vou pegando... Pode ser. A gente vai pegando conjuntos de 3, 4 questões. Você quer fazer isso? Beleza. Para a gente ver o máximo de perguntas que a gente consegue atender, né? Eu estou à disposição de vocês, tá? Então, tá bom. Obrigada, Sônia. A Claudete Rocha trouxe a pergunta. Professora Sônia, como você caracteriza o papel da educação patrimonial em sua relação com a cidade, nesse caso, com a sensibilidade urbana? Aí ela te parabeniza pela apresentação de hoje. Vamos lá. Peraí, gente, que aqui é o desafio da simultaneidade, passando aqui os comentários. A professora Ana Carla Fernandes, que já esteve aqui com a gente também trabalhando a temática dos arquivos, ela está perguntando, Sônia, como essa sua fala, né, se relaciona com o seu texto no livro Cartografia da Pesquisa em Ensino de História. Certo? Uhum. E mais uma... muitos elogios, muitos comentários, professor Júlio, como é bom, né, revitalizante ouvir a professora, que live maravilhosa, uma fala extremamente sensível, a professora Maria Lima também pontuou essa ideia, né, da poesia plural. O comentário também do Arlindo Carvalho, que as cidades, elas possuem muitos códigos, né, que a gente precisa ir decifrando. E vamos ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Acho que a gente pode fechar nessas duas, Sônia, e daí eu fico depois aqui mais duas questões. Aí você vai filtrando. Isso. Tá bom? Então, vamos lá. O Marcos, quando começou a falar, ele já tinha levantado a bola de que a cidade, ela atravessa essa questão identitária, né? E quando a Claudete pergunta o tema da relação entre a educação patrimonial e a sensibilidade urbana, eu tive, Claudete, várias experiências como professora, atuando na cidade, indo para os espaços da cidade para pensar a didática da história, né, o desafio do ensino de história, e várias experiências que caíram no mesmo ponto. Eu vou te lembrar, vou falar de um caso, que foi um caso muito marcante para mim. Eu tinha uma aluna, né? Eu sempre gosto de pensar, a Ana Monteiro gosta de falar de professores marcantes, né? Eu gosto muito de falar de alunos marcantes, né? Eu acho que o aluno tem professores marcantes, mas o professor também tem alunos muito marcantes. Uma dessas alunas marcantes me levou para um bairro que é das periferias mais pobres da cidade de Juiz de Fora, né? E essa menina, eu escolhi o bairro com a seguinte pergunta dentro de sala de aula, isso para chegar no tema da educação patrimonial, tá, Claudete? Para a gente pensar, então, o que é patrimônio, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o que é patrimônio. E aí, eu fiz a pergunta de quem tinha uma relação de mais tempo, mais longeva com o bairro. E eu me lembro que essa menina levantou e falou, não, eu tenho muito longeva, porque eu nasci lá, estou lá desde que nasci, mas antes disso, a minha mãe nasceu lá e a minha avó nasceu lá. Então, olha, a gente conseguia varrer 3 gerações de pessoas que nasceram no bairro. E aí, como ela nasceu, perguntei se a avó dela era viva, já tinha falecido, e a mãe era viva. E aí eu viro para ela, faço a seguinte proposta, escuta, será que rola de você conversar com a sua mãe, ver se a sua mãe topa participar da nossa aula? Seria maravilhoso, né?
E aí foi incrível, porque aquela senhora, ela teve, olha, né, o conjunto de detalhes. Ela tem que pedir autorização para o patrão, ela era empregada doméstica, cuidava de uma criança, e ela teve que pedir autorização para o patrão para poder participar da aula. O patrão liberou ela até um certo horário, ele estabeleceu que ela tinha que chegar no horário X, então ela só podia ficar uma parte da aula. E aí concentramos tudo que tínhamos de mais significativo para que ela tivesse presente com a gente, né? E foi uma coisa mais ou menos na mesma direção do que já tinha acontecido naquele outro bairro que eu contei da história do menino com as quebradas, né? Essa mulher, ela vira para a gente, faz assim, ela faz uma coisa bem didática, organizadora, né? Ela fala assim, gente, ó, presta bem atenção. Ali, onde vocês estão vendo aquela favela lá, aquilo ali era tudo árvore. Ali do lado de lá também era tudo árvore. Aqui do lado de cá era uma fazenda. E ela vai descrevendo a transformação do espaço e os usos daquele espaço e o que vai acontecendo. E vão nascendo várias situações do tipo, os alunos se dão conta de que até 10 anos antes, aquele bairro onde ela morava não tinha água encanada. Veja, nós estamos falando de uma década. Uma década é um tempo muito recente na história de vida de uma cidade, né? E aí, até 10 anos antes desse acontecimento, dessa aula, ali não tinha água, né? E ali ela começa a narrar como era o ato de ir até a mina diariamente, pegar água e trazer água com lata d'água na cabeça para dentro da casa, né? E ali vai se desdobrando a conversa e até que eu faço para ela a seguinte pergunta. Escuta, se você tivesse que escolher um lugar desse bairro para guardar para sempre, como um lugar precioso para você, o que você escolheria? Ela não pensa nem um segundo, ela responde de relance, assim, eu guardaria para sempre a escola, porque a escola foi a instituição, o espaço, ela não fala com essas palavras, se não fosse a escola, eu não tinha conseguido criar os meus filhos. É a escola que me deu a condição de criar os meus 4 filhos. Então, assim, quando a gente pensa, né, pegando a pergunta da Claudete, quando eu penso educação patrimonial, eu tenho que, em primeiro lugar, pensar que patrimônio, porque eu posso falar nesse patrimônio dessa mulher, mas eu também posso falar no patrimônio daqueles meninos lá, que foram buscar as estátuas da cidade para dizer que aquelas estátuas estavam mal cuidadas e que a população era irresponsável, era burra e parará, não cuidava do patrimônio. Quer dizer, eu tanto posso evocar a cidade para falar de uma noção essencialista de patrimônio, como eu posso evocar a cidade para falar de um patrimônio sensível, significativo, que produz substância e significado na existência das pessoas. Então, acho que essa, Claudete, é a grande reflexão, né? Ana Carla, eu teria que te explicar muitas coisas e me coloco à disposição, viu, de você. Se você quiser me escrever, mandar um e-mail, estou à sua disposição para te dizer como é que essa minha fala se relaciona com a fala do meu último texto, que está no livro da Ana Monteiro, da Cartografias da Pesquisa e Ensino de História no Brasil. Mas, basicamente, existe uma chave para você conectar a Sônia que pesquisa educação e cidade com a Sônia que compreende o ensino de história como campo, como objeto de pesquisa, né? A minha trajetória se faz num campo que busca se afirmar, se legitimar como campo, e como um campo plural, que encontra múltiplas possibilidades de temáticas, dentre elas a educação pelas sensibilidades, a educação na relação com o urbano. Esse é um dos temas possíveis que esse grande campo do ensino de história consegue capturar, mas
o que esse grande campo do ensino de história se encontra com as minhas problemáticas em torno da cidade. É um campo que passa a se preocupar com os processos educativos na sua complexidade, né? Eu diria naquela relação entre saberes, políticas e práticas. E não se trata, então, portanto, de falar do ensino de história como algo sobre, mas como algo com, né? Eu preciso falar de aprendizagem dos alunos pesquisando a aprendizagem com os alunos, e não fazer uma pesquisa sobre, né? Então, mas, enfim, eu teria que contar várias histórias da minha trajetória aqui para você entender melhor essas conexões, mas, basicamente, eu diria para você isso. Vamos... Obrigada, Sônia. Vamos lá. Tem mais uma pergunta do professor Júlio César, e, na sequência, o professor Marcos vai trazer um questionamento dele, certo? Então, o Júlio pergunta se você acha que o ensino de história poderia utilizar, ou nós poderíamos abordar o ensino nesse contexto da sua explanação como uma atitude baudeleriana, né, do Flaner. Com certeza, né? Vamos pegar a questão do Marcos, porque aí, de repente, você quer que eu converse com o Júlio primeiro, a gente passa para o Marcos? Acho então, que pode lá. O Marcos trazer a pergunta dele, e aí a gente já vai caminhando para a última parte, para o nosso fechamento. Isso, eu acho que antes de fazer uma questão, eu queria assim, dar mais um relato para a Sônia de como esses ensinamentos que ela está trazendo, né, ainda se fazem presentes, né? Nessa mesma disciplina, teve um aluno, eu pedi um memorial como avaliação final, né, da disciplina, eu pedi um memorial, e uma aluna escreveu que estava em dúvida se continuava ou não no curso de História e na licenciatura, e ela lembrou do dia da aula que a gente, discutindo um texto da Sônia, tinha falado, olha, voltem para casa hoje, olhando para a trajetória que vocês fazem no ir e vir para a faculdade. E ela, no memorial, ela disse que desse dia ela decidiu que vai permanecer no curso de História. Então, como isso afeta, né, as sensibilidades e como a sua fala está se relacionando com as discussões que têm sido trazidas aqui nesse espaço. Então, assim, para fazer uma questão também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sentido de docência necessário, né, os saberes, as relações demandadas à docência para poder tornar essa experiência que você nos instiga, nos provoca, né, algo mais aberto, mais compreensível, algo mais feito no âmbito do ensino de história. Eu vou começar, então, com a proposta de Flaner pela cidade do Júlio, que eu acho que é isso mesmo, né? Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais situações de acontecimentos irrepetíveis e com a capacidade de afetar a nossa condição de experiência, mais isso vai fazer diferença para os sujeitos, né? Eu sempre vou me lembrar, Marcos, de duas situações, uma familiar e uma com os meus alunos eu consigo me lembrar de muitas, né? Eu me lembro que, numa dessas saídas pela cidade, eu saí do portão da universidade, virei à direita, porque a nossa aula ia acontecer dentro do supermercado. E aí eu falei com os meninos o seguinte, vocês têm a tarefa de chegar no supermercado, eu estou indo atrás. Óbvio, eu fui atrás, aí já começo a responder a pergunta do Marcos em relação ao sentido da docência, porque não se trata simplesmente de levar os meninos para o supermercado, né? Se trata de acompanhar todo o processo para perceber as minúcias, os detalhes, as delicadezas, as sutilezas do que é que está acontecendo. Então, não basta ter um bom tênis para você caminhar quilômetros, né? Que às vezes acontece também na história da andada pelas quebradas, por exemplo. Naquele dia eu cheguei em casa com bolha no pé, mas, na verdade, o uso pedagógico da cidade, ele pressupõe intencionalidades didáticas.
E com intencionalidades didáticas, você precisa ter não só planejamento, mas, na verdade, abertura para saber o que é que está acontecendo, né? E, na verdade, assim, o processo de flanar, né, ele gera movimentos abertos, você não sabe exatamente o que vem. Num desses meninos, né, nessa turma que eu falei com eles, ó, vocês vão até o supermercado, eu estou indo atrás de vocês, prestando atenção no que vai acontecer, né? Mas eu quero que vocês cheguem até o supermercado, prestando atenção em onde está o tempo. Vocês têm essa tarefa para me responder. Quando a gente chegar no supermercado, a gente primeiro, e eram situações às vezes hilárias, né? Porque a gente sentava no supermercado, chegava no supermercado, entrava na porta do supermercado, sentava no chão, aquela turma de gente, e agora nós vamos conversar, né? E aí eu perguntei para os alunos, numa certa altura, eles foram batidos rápido, assim, voados, né? E aí eu chamei, ei, volta aí, o que tem até agora do tempo? Nada, a gente não viu nada. Eu falei, por que vocês não viram nada? Uai, porque não tem nada do tempo, isso nós estamos falando de alunos do curso de História. E por que eles não viram nada? E aí eu comecei a perguntar para eles, por que vocês não estão vendo nada? E eles não sabiam responder, né? E eu falei para eles, vocês não estão vendo nada porque vocês não olham para o lado. Vocês só estão olhando para frente. Vocês não olham para o lado, não olham para cima, não olham para o chão, né? Então, na hora que você começar a variar o ângulo do seu olhar, andar mais devagar, diminuir o passo, tem a ver com flanar, sabe, Júlio? Esse flanar do Júlio César aí, né? Quando você começa a mudar o ângulo do seu olhar, efetivamente como um flaner, você modifica a sua condição de estar ali, de compreender coisas que não nos são dadas, né? Simplesmente por uma atitude descompromissada com esse estar, né? E aí o sentido da docência necessário, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com a condição que às vezes você precisa ter de organizar aquilo, né, de estabelecer princípios daquilo que vai estar em jogo no processo educativo da sala de aula, né? E que só o professor pode fazer em todos os níveis, né? Esse exemplo eu estou lidando com alunos da universidade, e eles precisaram de ter essa chamada, ou você precisa mudar o seu ângulo de olhar, né? Então, são muitos os sentidos de docência. É lógico que, dentre esses sentidos de docência, tem as leituras, os movimentos que te fazem ser capaz de capturar elementos, inclusive a poesia, né? A Maria Lima falou da questão poética, mas a questão poética, ela está dentro disso, a questão narrativa está dentro disso, né? Então, são muitos os sentidos da docência que envolvem a relação com o conteúdo, a relação com as leituras, que te permitem também olhar, mas eu acho que tem essa questão de pensar, quer dizer, não basta sair com os meninos pela rua. É fundamental você saber por que é que você está fazendo aquilo, aonde você quer chegar, com qual intencionalidade didática você está saindo com os meninos para a rua. Acho que essa é a grande questão, viu, Marcos? Muito obrigado, Sônia. Certamente são essas as potências, né, que articulam sujeitos posicionados como professores, sujeitos posicionados como alunos, os sujeitos todos que circulam pela cidade, né, e a relação com o conhecimento histórico, aquilo que o constitui, né, como narrativas, dimensões temporais, os sentidos de sujeito, de identidade, né? Então, isso aqui está sendo uma aula, né? Então, uma aula mesmo de tudo que de mais potente que o ensino de história pode propor, né? Bacana.
É isso aí, como disse a Maria Lima aqui, a relação de amor com a cidade é fundamental. Sim, é fundamental. E é uma relação de amor com a cidade, não é só com a sua cidade, é com qualquer cidade, né? Eu tenho, para mim, a tarefa e o desejo e o movimento é uma das dos meus espectros de escrita, é escrever as diversas situações em que eu estive com alunos meus da universidade, no Museu da Maré, né? E são situações que representam marcas profundas que envolvem uma relação de respeito e admiração por múltiplas cidades, né? Porque, para vocês terem uma ideia, da última vez que eu marquei uma viagem com os meus alunos a Maré, no ano anterior ao ano que eu aposentei, a Universidade Federal de Juiz de Fora não autorizou o ônibus, né? Sob a alegação de que o ônibus de universidade não ia entrar na favela, né? E é uma coisa muito louca de você pensar que, quer dizer, eu não fui capaz de fazer aquele pró-reitor compreender que a mediação da universidade era fundamental para a experiência daqueles alunos de estarem na favela, porque, pelo próprio medo que se tem da favela, ninguém pega o seu carro sozinho para ir no Museu da Maré. Era preciso aquela mediação coletiva, né? E são muitas as situações envolvendo a evidência de desconexões em relação a essa condição mais do que de amor à sua cidade, mas de respeito à cidadania na cidade, né? Porque foram muitas as situações, eu costumo lembrar, de cada viagem que eu fiz a Maré, eu tenho uma história para contar envolvendo o problema da comida, por exemplo, né? A primeira vez que eu fui, os meninos perguntaram para mim assim, aonde que a gente vai comer? Lá, gente, na Maré. Tem comida na Maré? Eu falei, não, bobo, eles vivem de fotossíntese, né? Imagina. Né? E aí, claro, a gente ia comer lá, né? Mas tem restaurante na Maré? Claro, gente, na Maré tem tudo, né? Tem restaurante, tem supermercado, tem igreja, tem borracheiro, tem farmácia, tem tudo. É uma cidade, né? E aí é muito impressionante, né, nessa viagem, por exemplo, uma aluna, na hora que a gente estava entrando no supermercado, no restaurante, uma aluna me segura pelo braço assim, Soninha, quer dizer então que você não estava brincando com a gente vai mesmo ter que comer na favela? Eu falei, filha, você tem a opção de ficar com fome, né? E aí o que aconteceu foi que eles comeram uma comida maravilhosa, surpreendente. O resto do curso, eles me falaram da maravilha daquela refeição, né? Mas, veja, essa relação com a comida, por exemplo, que é uma coisa tão banal, tão cotidiana, tão elementar e tão ligada ao universo do humano, do sensível, ela nos dá elementos para a gente pensar o que significa, por exemplo, essa relação que o sujeito estabelece com o outro, né? Porque provavelmente esse professor é também o professor que vai chegar na cantina da escola, na hora da merenda, e vai falar, eu é que não como essa comida, né? Mas quando ele fala, eu não como essa comida, ele também está dizendo, eu não navego por esse universo. Eu não converso com você, aluno pobre, né, de periferia, entendeu? São muitas as imbricações que estão por trás disso, né? Então, a questão da Maria é mais do que ter amor pela cidade, mas é ter uma relação de amorosidade, quer dizer, daquele amor mundi do qual a Hannah Arendt fala para a gente, né? E que nos move em direção, o Carneiro está falando aí, na Maré tem restaurantes maravilhosos, na Maré se come de tudo, gente, as comidas de lá são maravilhosas, né? E é isso, quer dizer, é desse amor mundi do qual a Hannah Arendt nos convoca a pensar que estaria talvez como na base, né, Marcos,
daquilo que é essencial para essa pergunta que você me faz, então, do que são, né, os sentidos da docência. Quer dizer, esse é um elemento que precisa estar no sentido da docência, e nesse elemento, eu acho que a educação com, pela e na cidade, ela tem um poder muito grande, né? Nós estamos falando de algo que é muito poderoso. Sônia, e só para a gente fechar, né? Estamos caminhando já para o fechamento. Me lembrei da live com as professoras. Você participou, inclusive, do projeto, né? Com a Karina Martins e a Aline Montenegro, do Oeste por Visões. Foi. E elas fizeram uma outra live com o professor Paulo Quinaus, em determinado momento, eu consegui acompanhar. A gente estava falando, ele, né, trouxe a questão da pipoca, os pipoqueiros nas cidades, o podrão, né, o famoso cachorro-quente, inclusive, né, reitero aqui publicamente que ficou marcado para esse pós-pandemia. A gente comeu um podrão, né, Aline, Karina, não sei se a Karina está aí ainda. Enfim, então, brincando, né, trazendo essa memória, essa relação com o espaço, a relação com a cidade, com o urbano. Então, isso realmente é fantástico. Agradeço, professora, pela sua participação. Inclusive, acho que o encontro de hoje vai me ajudar muito nos caminhos da pesquisa do pós-doutorado, que eu estou fazendo junto com a professora Carmen Gil. E eu tenho feito, né, esse mapeamento das cidades que eu trabalho muito viajando, meu atual emprego. Eu tenho trabalhado muito com a formação de professores do Brasil afora. Então, eu estou tentando transformar essa experiência em algo também para a área do ensino de história. Eu até fui conferir, ouvindo você, eu estou no momento com 196 municípios visitados, e isso não é um quantitativo, simplesmente um número, mas é a relação que eu consegui estabelecer em cada cidade dessa, né? Que às vezes mergulha no Walter Benjamin, minha filha, mergulha na Rua de Mão Única, mergulha, né, nas escritas dele em torno da cidade, da sensibilidade da cidade, porque eu acho que isso vai te dar pura inspiração, né, para lidar com esse universo, porque são tantas cidades, são tão plurais, mas tem, às vezes, tantas unidades, tantas similaridades, né, mas são tantas singularidades, enfim, é muito bacana. Então, Sônia, o pessoal está agradecendo. A professora Marta Dantas pediu para você citar a bibliografia, Marta. Então, eu vou pedir depois, posteriormente, a live para a professora Sônia me mandar, se puder, que a gente coloca na descrição do vídeo. Então, facilita No início, eu tinha mostrado os livros com os quais eu ia me basear, que são livros meus mesmo, né? Mas, para além disso, eu fiz algumas referências. E aí eu posso, sim, mandar para você, se você... Eu tenho até que ver o que foi que eu citei, mas eu posso, sim, mandar, né, essas indicações, mas eu diria, assim, que o esboço da minha fala, ele está fundamentalmente ligado a este livro, Cidade, Memória e Educação, né, que é um livro meu com a professora Lana. Alguma coisa dela também vai estar no Patrimônio no Plural, né? Então, esses dois livros, eles ancoram fortemente a fala que eu fiz aqui hoje, tá? Perfeito. Então, obrigada, Sônia. Passo a palavra ao Marcos para a gente, então, poder fechar o nosso encontro. Marcos? Ô, gente, ó, eu tenho um monte de gente querida, amigos, ex-alunos, né? Um monte de gente... que eu gostaria de dar um beijo, não vou nomear um por um, mas eu estou vendo aqui várias pessoas conhecidas e eu fico muito feliz com a participação delas também, tá? Já, eu só queria aqui agradecer a Marcela e a Vitória pela oportunidade de poder participar dessa live tão importante e que, para mim, tem hoje um peso ainda mais significativo. A professora Sônia faz com que minha responsabilidade seja ainda maior, e isso se torna responsabilidade e desafio ao mesmo tempo, mas né, a gente é sempre bom partindo de bons exemplos, né, de boas práticas e de bons estudos, porque ela falou de ensino de história relacionando tempo, relacionando sujeito, relacionando identidade, relacionando sensibilidade, relacionando cidade, relacionando docência e conhecimento, ou seja, é tudo aquilo que a gente bota no caldeirão, né, para fazer uma aula de história, para fazer uma aprendizagem histórica.
Então, queria agradecer, né, a Sônia, agradecer a Marcela, agradecer a Vitória e dizer da minha felicidade em poder estar participando aqui. Eu agradeço muito, gente. Estou vendo meus Flávia, Caíme, né, a Cida, minha grande companheira de uma empreitada mais recente, Márcia TT, né, um monte, Juliana, um monte de pessoas queridas, Lívia, né, que foi uma aluna queridíssima, que agora está lá em Alfenas, enfim, tem muita gente querida aqui, estou muito satisfeita com vocês terem ficado, né, se sentido atendidos com essa conversa. Eu estou à disposição, viu, Marcela? Você pode colocar, vou te dar o meu e-mail da universidade, você pode colocar o meu e-mail da universidade, quem quiser bater um papo, quem quiser, né, prolongar a conversa, esclarecer alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Não me incomoda absolutamente, vocês podem mandar e-mail, e eu que agradeço muito a confiança, né, expressa nesse convite. Eu acho, como eu disse no início, acho que vocês estão batendo um bolão, e foi muito prazeroso estar aqui, com certeza. Então, é isso, Sônia. Eu agradeço mais uma vez, em meu nome, em nome da professora Vitória, que não pôde estar presente hoje em função de outras demandas de trabalho, e agradeço, então, ao Marcos, que esteve conosco, nos ajudando nessa mediação. Acho que o Marcos já experimentou um pouco desse desafio aqui da simultaneidade, muita coisa ao mesmo tempo, mas deu certo, que bom. E a gente encerra, então, aguardando todo mundo, quem puder, né, e quiser estar aqui com a gente na próxima terça-feira, abordaremos a temática, né, a questão indígena. Então, pessoal, boa noite, fiquem bem e até a próxima. Boa noite para todo mundo, gente. Se cuidem, fiquem em casa, se protejam, né? Não caiam na